Finalmente estamos vendo o golpe do Bolsonaro tão prometido. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Circula a informação que Bolsonaro pretende decretar estado de mobilização nacional. Até o momento que eu escrevo esse texto, ainda não temos muitas informações sobre como seria esse decreto. Apenas sabemos que isso está sendo tratado no Congresso de alguma forma. A coisa toda está sendo pintada como um golpe de Bolsonaro pela esquerda, o que seria esperado que fizessem. Olha, a gente sempre falou que Bolsonaro ia dar um golpe, olha o golpe do Bolsonaro aí. Chega a ser curioso que reclamam diuturnamente que Bolsonaro não toma nenhuma ação contra a pandemia. Socorro, Estados Unidos, intervenham militarmente no Brasil porque Bolsonaro não está fazendo nada, o Brasil está sem comando. Porém, quando ele resolve tomar a dianteira da situação, fazer algo para coordenar o combate à pandemia, o acusam de golpe. Mesmo sendo um projeto certamente negociado na Câmara e no Senado, mesmo sendo um minúsculo aumento de poder dele, mesmo sendo algo muito mais simples que os decretos de governadores e prefeitos no combate à pandemia. Lógico, a oposição não precisa de lógica, só precisa de um jargão. E não querem perder o ponto do discurso que tem hoje. Olha, Bolsonaro não fez nada, ele é um genocida por ter ficado quieto. Precisam impedir que ele tome a dianteira disso a qualquer custo. E para a infelicidade de Bolsonaro, a coisa toda é bastante simbólica. Lembrando que foi no dia 31 de março de 1964 que aconteceu o início do que seria conhecido mais adiante como golpe militar de 64. A esquerda sempre quis gritar golpe por qualquer coisa. Não é surpresa que faça isso agora, quando preferem que ele não faça nada, que ele fique quieto. De qualquer forma, me parece pouco provável que, seja lá o que está sendo tratado no Congresso, saia amanhã, se quer que saia alguma coisa. O fato é que existe uma proposta de decretação de estado de mobilização nacional no Congresso. Não me parece algo feito de estalo, certamente tem acordo com a Câmara e o Senado, provavelmente a troca do ministro da Defesa e consequente troca dos comandantes militares deve ter seguido justamente nessa linha de substituir eventuais pontos de resistência. Mas vamos entender exatamente do que se trata o estado de mobilização nacional, pelo menos no que está na lei, e o estado de defesa ou estado de sítio, que também são alternativas previstas na Constituição, e como isso poderia ser usado por Bolsonaro neste momento. O estado de mobilização nacional está previsto no artigo 84, que lista as prerrogativas do presidente da República, no inciso 19. O presidente pode declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Como tudo mais na Constituição brasileira, é mal escrito e dá margem a múltiplas interpretações. Uma delas é que o estado de mobilização nacional só pode acontecer no caso de guerra, ou no caso de um ataque estrangeiro. O presidente pode declarar a guerra, autorizado pelo Congresso, e então decretar mobilização nacional, é uma interpretação desse inciso. Mas pode-se entender também que são duas coisas diferentes no mesmo artigo. Uma coisa é, o presidente pode declarar guerra autorizado pelo Congresso Nacional e, além disso, de forma independente, pode declarar também nas mesmas condições, também com autorização do Congresso Nacional, estado de mobilização nacional. Certamente haveria questionamento constitucional aí. Certamente, como não é algo que a oposição quer, também não será interesse do STF, portanto, qualquer que seja o caminho que siga essa proposta, acho pouco provável disso passar no final das contas. Mas o que significaria exatamente esse estado de mobilização nacional? Bem, a descrição está na Lei 11.631, que regulamenta este ponto. Permite que o presidente, basicamente, tome o controle de qualquer fator de produção pública ou privada. Sim, ele pode, por exemplo, decidir intervir na Secretaria de Estado de Saúde, para implantar alguma coisa. Poderia assumir o Instituto Butantan, por exemplo, para produzir vacinas. Enfim, poderia fazer várias coisas nos próprios estados e municípios. É lógico, os exemplos que o governo usa são mais leves, do tipo, tem uma fábrica que está em lockdown, mas essa fábrica é interesse que ela continue produzindo porque a falta do produto dela está atrapalhando o combate à pandemia. Então, neste caso, o governo poderia intervir. Mas, em tese, ele pode também requisitar empresas privadas para direcionar a produção ou coisas do gênero.
Neste caso, se for decretado o estado de mobilização nacional, é formado um grande conselho composto por algumas pessoas que iriam planejar o esforço do país para resolver a tal da agressão sofrida. De fato, o uso desse dispositivo para Covid não é nada extraordinário, já foi postulado algumas vezes e existe até um estudo sobre ele no site do Senado. Bolsonaro poderia ganhar nessa decretação principalmente o protagonismo político na luta contra a Covid, que o acusam de não estar fazendo nada. Mas também teria acesso a recurso de estados e municípios, o que permitiria uma série de barganhas com fortes medidas aí. Essa seria uma alternativa menos gravosa que o estado de defesa, que está descrito no artigo 136 da Constituição. No 136 não é necessariamente sobre guerra, basta instabilidade social, o que certamente seria o caso da pandemia. Aqui também permite o uso e ocupação de bens públicos, da mesma forma Bolsonaro poderia intervir nos estados e até empresas privadas, mas também suspende algumas garantias constitucionais, e nisso é pior do que o estado de mobilização nacional. Por exemplo, neste caso, Bolsonaro poderia impedir o direito de livre associação e reunião, poderia acabar com o sigilo de correspondência e de comunicações eletrônicas, também poderia decretar prisão sumária por crime contra o Estado, embora precise ser avaliado por um juiz depois. Portanto, é algo muito mais drástico que o estado de mobilização nacional. Da mesma forma, precisa passar pelo Congresso e da mesma forma o STF teria que opinar no final das contas, então da mesma forma não passaria. Pior ainda seria o estado de sítio previsto nos artigos 137 e seguintes. Aqui, não apenas essa pequena lista de garantias constitucionais pode ser levantadas, mas na verdade qualquer garantia constitucional. Veja, nós libertários sabemos que direito na Constituição, garantia constitucional não quer dizer nada, porque pode ser levantado a qualquer momento, ou até um juiz pode decidir que ela não vale mais porque tem um vírus por aí. Mas de qualquer forma, mesmo no contexto de Constituição, perceba que o decreto de estado de sítio, que também precisa ser aprovado pelo Congresso, pode indicar quais garantias serão suspensas. No caso de calamidade pública, a lista é restrita. O que pode ser suspenso? O direito de ir e vir, com a obrigação de permanência em localidade determinada, pode ser determinada a detenção em edifício não destinado a acusados e condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, liberdade de imprensa, suspensão de liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção em empresas e serviços públicos, requisição de bens. Lembra, a Constituição autoriza que essas garantias sejam retiradas, mas o decreto pode retirar só algumas delas, não precisa retirar todas. É curioso ver como, mesmo sem ter sido decretado estado de sítio, muitos governadores e prefeitos, com a bênção do STF, têm decretado a obrigação de permanência em localidade determinada, detenção em edifício não destinado a acusados, os famosos locais de isolamento de doentes, a liberdade de reunião já está suspensa há tempo, policiais já entram em casas de pessoas para fazer busca e apreensão e até prisão sem nenhum pudor. No final das contas, os decretos de governadores e prefeitos são muito piores que os estados de sítio, já são um golpe muito maior do que o suposto golpe que estão acusando Bolsonaro de fazer. Ou seja, estão acusando Bolsonaro de ser golpista por uma requisição que ele está fazendo que é muito, mas muito mais leve do que o que governadores e prefeitos têm feito dioturnamente, tudo autorizado pelo STF. Alguns têm até escancarado que podem assumir propriedade privada, mas todos sabemos que isso se trata de mera política. No final das contas, é apenas briga de um parasita contra outro. Eles sabem que não é golpe, está previsto na Constituição isso, e todos nós sabemos que não vai passar, porque o STF não deixaria passar de forma alguma. Eu não sei por que Bolsonaro está tentando este caminho, porque claramente ele sabe que isso não vai passar no STF. O STF está atuando diretamente como oposição. E no final das contas isso é positivo, porque eu sei que parece ruim a pecha que estão colocando nele de que ele não faz nada, mas isso é o certo a se fazer. Qualquer ação em direção a uma maior concentração de poderes é um erro. O grande problema desta pandemia são justamente as ações erradas centralizadas. Muita gente tem a impressão que centralização resolve alguma coisa no caso de uma pandemia, mas como vemos, não é o caso. Numa pandemia, todos têm o mesmo objetivo, salvar vidas. As pessoas discordam apenas na forma como isso deve ser feito. E ninguém tem certeza sobre o que está certo e o que está errado. Em situações como essa, principalmente em um ambiente de informação abundante, decisões descentralizadas são muito superiores.
Porque decisões erradas individuais são comuns, mas geram pouco prejuízo porque a decisão é do indivíduo, só ele é afetado. Além disso, deixa-se de replicar aquela decisão. O cara que fez uma besteira vai servir de exemplo. Ao passo que decisões corretas tendem a ser copiadas por outros e se tornam assim mais efetivas. Portanto, a gente tem que fugir de decisões centralizadas. A gente tem que lutar para acabar com essas decisões de governadores e prefeitos e não para criar novas decisões mais centralizadas ainda. Mesmo que Bolsonaro tenha boas intenções, e certamente politicamente para ele isso pode ser positivo, o resultado no final seria pior. Tanto para a pandemia de forma geral, quanto para a própria imagem dele, porque no final, não tenha dúvida, vão usar isso contra ele. A menos que ele esteja fazendo isso com a exata ideia de propor a medida para falhar e ficar registrado que ele tentou resolver a coisa, mas está impedido disso pelo STF. Ainda é cedo para dizer o que vai acontecer daqui para frente. A oposição, claro, vai jogar gasolina nessa fogueira ao máximo. Querem provar que Bolsonaro não consegue governar porque, bem, o STF não deixa ele governar. E dessa forma esperam colocar uma votação de impeachment no Congresso. Quanto ao plano de Bolsonaro, eu confesso que não faço ideia neste momento. Vamos ver o que vem por aí. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!